Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Leremos apenas 3 versículos, o 12, o 13 e o 14. Glória a Deus. Sem sombra de dúvidas, Jesus tem se feito presente desde o início do congresso e até o término, né? O escritor ao livro do Eclesiastes diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Mateus capítulo 27 ou 24, todos acharam? Glória a Deus. Então leremos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, mas aquele que persevera até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. A igreja repete só o versículo 14, mais uma vez, amém? E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amém. Oremos em nome de Jesus. Pai, neste momento te damos graça pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, meu Deus, que dá vida. Meu Deus, a tua palavra que transforma, que regenera. É a tua palavra, Senhor, meu Deus, que entrou nos nossos corações, que nos libertou, nos dando, ó Deus, o discernimento e a certeza de que só no teu Filho amado, Jesus Cristo, encontramos salvação. E é por a tua palavra, Senhor, que nós estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, mais uma vez, no texto que vocês estão em apreço. Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo 24. Enquanto vocês estão à procura do texto sagrado, quero manifestar a minha alegria, a minha satisfação de estar pela primeira vez aqui com vocês, cooperando com esta festa de missões, com esse trabalho tão importante para a glória do nome do Senhor. Estendo os meus agradecimentos ao querido pastor Reginaldo Luna. Muito obrigado, pastor, pela recepção, pelo carinho. Também ao nosso querido irmão Haroldo. Deus seja louvado pela sua vida. Muito grato pelo convite de estar com vocês nessa noite. Eu quero ler com vocês a partir do primeiro verso, tá bom? Então, a gente começa no verso 1 e vai até o verso de número 14 de Mateus, capítulo de número 24. Está escrito assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar
para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Que o Senhor nosso Deus nos ajude nesta noite a entendermos a sua palavra e que a gente possa sair dessa noite edificados pela mesma. O texto que dá tema à vossa festividade está inserido nesse texto, que é um dos textos considerados textos escatológicos. A escatologia é a doutrina que ensina acerca dos últimos acontecimentos da história. E dentre estes acontecimentos, o próximo, o que está prestes a acontecer, é o retorno de Jesus Cristo. É o arrebatamento da igreja do Senhor. A palavra arrebatamento, ela surge de duas outras palavras. A primeira é grega e a segunda latina. A palavra grega é harpazo. A palavra latina é raptus. Ambas significam tirar de maneira brusca e inesperada. O arrebatamento da igreja nada mais, nada menos é do que Jesus vindo nas nuvens dos céus para arrancar, tirar, no abrir e fechar de olhos, a sua igreja aqui da terra. Este acontecimento, ele está envolvido em uma das doutrinas mais bem fundamentadas da Bíblia Sagrada. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja do Senhor, é uma das doutrinas mais bem fundamentadas de toda a Bíblia e principalmente do Novo Testamento. Arrebatamento não é história de carochinha. Arrebatamento não é delírio de uma mente religiosa, mas sim uma doutrina na qual podemos sustentar a nossa fé. Existem pelo menos 4 grandes motivos ou 4 grandes pilares que sustentam essa doutrina acerca da volta de Cristo. Ou seja, nós acreditamos que Jesus vai voltar pelo menos por 4 motivos. O primeiro deles é as próprias palavras de Jesus. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja, porque foi Jesus quem disse que vem buscar o seu povo. Em João, capítulo de número 14, do verso 1 a seguir, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for e preparar-vos lugar, eu virei outra vez. Eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Surge uma pergunta aqui nessa noite: onde está Jesus agora? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, verso de número 55, ajuda-nos a responder essa pergunta. Estevão está pregando o evangelho da graça para os judeus estão com pedras para matá-lo, mas antes de matá-lo, o texto diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele vê os céus abertos, mas ele não vê apenas os céus abertos, ele vê a glória de Deus. Mas ele não vê apenas a glória de Deus, ele vê Jesus que está à destra de Deus.
Onde está Jesus agora? À destra de Deus, assentado no seu trono. Mas vai chegar a hora, vai chegar o momento onde o pai vai olhar para o filho e vai dizer: vai buscar a tua noiva, vai buscar a amada, vai buscar o povo zeloso de boas obras, porque as bodas do Cordeiro vai começar. O casamento vai se iniciar e Jesus se levantará do trono, sairá do terceiro céu, que é a habitação de Deus, passará por esse segundo céu, que é o céu cósmico e dos planetas, e chegará nesse primeiro céu, mas não descerá esta terra. Deste primeiro céu ouviremos a sua voz dizendo: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos subir para se encontrar com Ele nos lares. E onde Ele está hoje, também estaremos. Quantos têm essa certeza que nesta noite podem glorificar a Deus? Outro texto que mostra que Jesus disse que vem buscar a igreja é Apocalipse capítulo 3, verso 10, onde o próprio Cristo diz àquela igreja: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O diabo está querendo roubar aquilo que você tem com Deus, para que você perca essa grande festa, para que você perca este grande acontecimento. Mas o Espírito está bradando aqui nesta noite e está dizendo: guarda o que você tem, guarde sua intimidade com Deus, guarde a sua vida em santidade, guarde a sua vida de relacionamento com o Senhor, porque brevemente a trombeta vai soar para a gente subir. Glória a Deus. O segundo motivo que faz a igreja acreditar que ela vai ser arrebatada é as palavras dos anjos de Deus. Os anjos de Deus anunciam que Ele está voltando. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o verso de número 8 a seguir narra-nos as últimas palavras de Jesus aqui na terra. Jesus ressuscitado disse aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Depois destas palavras, Jesus foi subindo, e uma nuvem o ocultou. Os seus discípulos ficaram olhando para cima. Foi aí que 2 anjos de Deus desceram e disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que foi recebido em cima nos céus, há de vir outra vez como para os céus o vistes ir. Eu creio que eu vou ser arrebatado, porque os anjos de Deus estão dizendo: Ele vem, Ele vem, Ele vem. O terceiro motivo que me faz acreditar que a igreja do Senhor vai desaparecer da terra para se encontrar com o Senhor nos ares, vai ser arrebatada dessa terra, é simplesmente o testemunho de 2 personagens que marcam a história dessa terra. O primeiro deles é o nosso Paracletos, o Consolador amado, o substituto de Cristo entre nós, aquele que habita dentro de nós e opera através da nossa vida. O Consolador amado, o fortalecedor, o amigo, aquele que nunca nos abandona. O Espírito Santo diz: Ele vem. Além do Espírito, existe outro personagem que marca a história dessa terra, que também diz que Ele vem. Que personagem é esse? É a noiva amada, é o povo zeloso de boas obras, é a igreja do Senhor. Apocalipse 22 e 17 está escrito: o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede
venha e beba de graça da água da vida. Eu não tenho dúvidas de afirmar isso aqui nessa noite. O Espírito Santo está comprometido em espalhar nessas últimas horas da igreja na terra que Jesus está voltando para buscar o seu povo. Há um compromisso do Espírito Santo em espalhar essa mensagem nos quadrantes dessa terra. E quem é que o Espírito Santo está usando? O Espírito Santo está usando a noiva. O Espírito Santo está usando a igreja. Não são os feiticeiros que anunciam essas boas novas. Não são os macumbeiros que fazem esta notícia ser conhecida. Não são os budistas, não são os muçulmanos, não são os hinduístas. Mas cabe à igreja do Senhor anunciar e dizer: Ele está voltando para buscar a sua igreja. O Espírito quer levantar jovens. O Espírito quer levantar adolescentes. O Espírito quer levantar crianças. O Espírito quer levantar as senhoras aqui nessa noite. O Espírito quer nos levantar aqui nesta noite, senhores, para anunciar a este mundo e dizer que o próximo grande acontecimento é Jesus voltando para buscar a sua noiva. Eu não sei você, mas eu estou nesta posição. Eu estou comprometido com Deus para anunciar esta mensagem por onde eu passar, não apenas nos púlpitos que eu pregar, mas também dentro da minha casa, para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus colegas de estudo. Não é tempo de silenciar a voz, é tempo de abrir a boca e dizer que Ele está voltando. O Espírito Santo de Deus, Ele conta com você nesta última hora. O Espírito Santo de Deus conta com a sua ousadia nesta última hora. Mas Diego, eu não tenho coragem de pregar, eu não tenho habilidade para pregar, eu não tenho conhecimento para pregar, mas eu estou pregando sobre um Deus que vai te dar coragem e ousadia. Eu estou pregando sobre um Deus que vai te capacitar para usar. Quem quer ser usado nesta última hora aqui da igreja da terra? Levante a mão. Só quem quer ser usado, abra essa boca e dá o teu melhor glória a Deus aqui nessa noite. Queridos, para ser usado, só basta você estar disponível, porque no reino de Deus o mais importante não são as suas habilidades. No reino de Deus o mais importante é a sua disponibilidade. Você pode não saber fazer, mas se você estiver disponível, Deus vai te ensinar. Você pode não ter habilidade alguma, mas se você se colocar na posição, o Deus dos céus vai colocar as palavras dele na tua boca. Quem está disponível para ser usado nesta última hora aqui? Quem está disponível para ser uma tocha viva do Senhor nesta última hora? Só quem está. Levante a mão direita para cima. Dá para abrir a boca pelo menos por 5 segundos e glorificar a Deus. Olhe para esse crente que está do teu lado e diga assim: Deus quer te usar. É você, adolescente, é você, jovem, é você, irmã, é você, irmão, que Deus vai usar nesta última hora. E Satanás que sai da frente, porque Deus está levantando uma geração cheia do Espírito Santo, uma geração cheia de ouça da camancho revassaia. Eita, Deus está me falando, eu vou ter que entregar. A timidez está indo embora agora, a vergonha está saindo agora, e a ousadia está descendo sobre você neste lugar. Quem acredita que a ousadia do Espírito está descendo sobre a sua vida, levante a mão. Dá para abrir a boca e glorificar a Deus por alguns segundos. Só quem quer receber. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Eu estou sentindo Deus renovando as tuas forças aqui nesse lugar. Eu estou sentindo Deus aqui renovando a tua utilidade dentro do reino de Deus. Porque tem vaso aqui que estava parado. Estava porque já é passado. Agora começa a ser usado novamente. Tem ferramentas que estavam enterradas aqui nessa noite, mas o céu está dizendo: desenterra a ferramenta que eu vou te usar nesta terra.
Abra a boca que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Vai. Não temas que eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eita, que eu estou sentindo Deus descendo aqui na casa. E sabe o que é que Deus está dizendo? O desânimo eu estou colocando por terra aqui hoje. Estou derramando renovo aqui nesta casa. Só quem crê. Só quem crê nesse renovo que desce nesta cama raio. Eita, coisa boa. Glória a Deus. Isso. Era cama sore minha calabaia. As setas que queriam paralisar a sua vida estão sendo quebradas aqui nessa noite. A depressão não vai paralisar você. A crise de ansiedade não vai paralisar você. A síndrome do pânico não vai paralisar você. Porque hoje o Deus dos céus está descendo desta casa e está dizendo: toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Eu estou colocando por terra as ferramentas do mal e estou te dando a minha unção para prosseguir. Quem recebe esta unção que está descendo aqui nessa noite, levante essa mão para cima, por favor. Dá para dar o seu melhor brado de glória a Deus aqui nesta casa? O Espírito vai usar a sua vida. O Espírito vai usar a sua casa. O Espírito vai usar a sua família. Como assim, Diego? Não se preocupe. A tua família faz parte do projeto missionário de Deus na terra. Estás preparada para ver o vento soprando dentro do teu lar? Remutri, camachúria. Mas não é vento de destruição, é vento de reorganização. O que está fora do lugar vou eu colocar no lugar de novo, e os ossos secos receberão vida, e eu vou usar o exército que eu vou levantar. Te prepara, porque o vento soprou na tua casa, levantando vasos que estão mortos. Eia corra maia súria. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, beba de graça da água da vida. O quarto fundamento que eu quero verbalizar aqui nesta noite para vocês é o fundamento da doutrina dos apóstolos. Eu creio no arrebatamento porque Jesus disse que vem buscar a igreja. Eu creio no arrebatamento porque os anjos dizem que ele vem. Eu creio no arrebatamento porque o Espírito da verdade fala que ele vem e a noiva confirma. E eu creio no arrebatamento porque quem andou com Jesus disse que ele vai voltar. Oh, glória a Deus. João, o apóstolo da intimidade, em 1 João capítulo de número 5, verso 20, ele diz assim: e já sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para estar no que é verdadeiro, e no que é verdadeiro nós estamos, isto é, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e a vida eterna. Tiago, irmão do Senhor, em sua epístola no capítulo 5, verso 8, ele diz: meus amados irmãos, sede pois pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Porque ter paciência, Diego? 2 Pedro capítulo 3, verso 3 a seguir, Pedro diz que nos últimos dias aparecerão homens escarnecendo da promessa e dizendo: desde que os meus pais morreram, tudo permanece como no princípio. Mas responde Pedro a este povo dizendo: não ignore isso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento.
mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Porque é que Pedro usa essa metáfora do ladrão para falar de algo tão glorioso que é a volta de Cristo? Porque o ladrão é uma figura universal. Em todas as culturas existem ladrões e eles têm a mesma característica. E uma das características que pertencem aos ladrões é atacar de surpresa. Ele não avisa que vai assaltar, ele não avisa que vai roubar. Aí Pedro está dizendo para esse povo que está desapercebido: Jesus vai chegar para vocês como um ladrão. Quando vocês menos esperarem, ele vai chegar. Ele chega como ladrão para o povo desapercebido, mas para nós ele não chega como ladrão, porque nós não estamos se preparando para se encontrar com ele. Nós já estamos preparados. Ele chega de surpresa para o mundo, mas para a igreja não. A igreja que está aqui nessa noite, ela está na expectativa de terminar esse culto aqui e começar um culto lá em cima. Porque eu não espero Jesus amanhã, eu não espero Jesus daqui a 2 horas, daqui a 1 hora. Eu estou esperando Jesus e agora. Se a trombeta soar, eu vou subir. E quem é que vai subir junto comigo aqui nessa noite? Levanta essa mão e declara: oh glória! Eu estou sentindo o gostinho do céu aqui. Quem está sentindo o gostinho do céu? Se eu fosse você, eu dava glória aqui nessa noite, viu? Porque se esse culto acabar aqui, lá em cima o barulho já está grande, viu? Porque lá no céu não tem ninguém calado, pastor. Lá no céu está todo mundo dizendo alguma coisa. Lá no céu os serafins estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os 24 anciãos estão dizendo: digno, digno és de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. E lá tem 4 seres viventes que de dia e de noite não param de adorar. Então se eu fosse você, eu já entrava no clima do céu aqui e abria a boca e começava a exaltar esse Cristo. Esse é meu jeito de pregar, tá bom? Olha para esse crente bonito que está do teu lado e diz assim: ou você dá glória, ou eu vou sair de perto de você, meu filho. Cante. Amanto revar. Tem mais crente pentecostal que veio dar glória comigo aqui nessa noite? Pedro fala que ele vem, mas alguém que fala mais claramente acerca do arrebatamento da igreja não poderia ser outro senão o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo narra como tudo vai acontecer. 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 16, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com um alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque no arrebatamento da igreja não ressuscita ímpio, não ressuscita quem teve vida depravada nessa terra, não ressuscita para se encontrar com Jesus quem teve vida dúbia, um pé na igreja e outro fora. Não ressuscita esses artistas que estão fazendo tardezinha gospel, mas de noite estão entregando a vida a Satanás. Não, esse povo não ressuscita. Agora quem viveu em santidade aqui, eita, quem renunciou a sua vida aqui, quem levou sua cruz aqui embaixo, quando a trombeta soar, vai ressuscitar. Depois que eles ressuscitarem, os que estiverem vivos, olha o que Paulo diz: vão ser transformados. Nem morrer eles vão morrer, e eles vão ser arrebatados juntamente, eita, com ele nos ares. E escuta essa: para sempre, para sempre, para sempre. Eu vou dizer até você entender: para sempre estaremos com o Senhor. É esse para sempre que me motiva a aguentar as provas e lutas que eu passo aqui na terra.
Porque como disse o apóstolo Paulo, eu repito, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz um peso eterno de glória. Olha o que Paulo está dizendo para mim e para você. Tudo que a gente passa nessa terra é leve e é momentâneo. Se é leve é porque dá para suportar, mas é porque Paulo não conhece a minha vida. Talvez é você que não conhece a vida que Paulo teve aqui. Quem está dizendo que é leve e dá para suportar é aquele que depois de convertido foi rejeitado pelos apóstolos lá em Jerusalém. Quem está dizendo que é leve e dá para suportar é aquele que foi apedrejado em Listra, quase morreu, e os irmãos já estavam preparando o velório. Ele se levantou e todo mundo se perguntando por que é que Deus deixou isso acontecer. Olha o que ele disse: por meio de várias tribulações nos é dado o reino de Deus. É desse jeito mesmo, é levando pedrada que a gente vai para o céu. Quem está dizendo que é leve e momentâneo é aquele que levou 195 chibatadas no seu corpo, a ponto de dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quem está dizendo que é leve e é momentâneo é aquele que passou fome, passou frio, enfrentou naufrágios, foi mordido por cobra, sacudiu a cobra no fogo e seguiu a sua mensagem missionária. Quem está dizendo que é leve e momentâneo é aquele que foi preso por amor de Cristo, é aquele que foi até mesmo decapitado lá em Roma, mas ele diz: tudo que eu passei é leve. Eita, dá para suportar. Por quê, Paulo? Porque um dia eu estava orando dizendo: Senhor, arranca esse espinho na minha carne, e o Senhor me respondeu: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aquele que diz que é leve, ele sabe por que eu aprendi que é leve? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eita, quem quer receber novas forças aqui nessa noite? Quem quer? Não, só quem quer receber novas forças dos céus. Dá para abrir a boca por 10 segundos. Porque abrir a boca para receber força? Está escrito que Abraão foi fortificado dando glória a Deus. Então abre a boca e recebe forças. Forças. Olha Deus renovando aqui agora. Olha Deus descendo na casa aqui agora, renovando as tuas forças. Satanás não vai ter o prazer de ver você ficar. Você vai subir para se encontrar com ele nos ares. Recebe força aí, guerreiro. Dá para suportar. E Paulo diz assim: é momentâneo. Ou seja, tudo que a gente passa aqui nessa terra só dura um tempo. E se você comparar o seu tempo de sofrimento com a eternidade, você vai ver que não é nada. Glória a Deus. Supostamente você vai viver 100 anos de sofrimento. 100 anos comparado à eternidade é o quê? Nada. Nada. É que por isso que Paulo diz assim: eu aguento tudo isso aqui porque eu sei que é momentâneo. Porque quando eu partir daqui, Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima. Quando eu partir daqui, e contemplar tudo que eu já vi lá, glória a Deus, presenciar tudo que eu já tive como revelação, eu vou dizer: valeu a pena suportar a cruz. Eu vim falar para alguém aqui nesta noite que está sofrendo. O sofrimento vai acabar. E eu digo mais: você sofre porque você está na obra. E todo mundo que se coloca na posição para ser usado por Deus se torna alvo de Satanás. É por isso que tanto sofrimento bate na tua porta, mas suporta. O Deus que te chamou está renovando tuas forças hoje. O Deus que te chamou está dizendo: minha filha, eu te protejo e conheço o teu limite. Meu filho, recebe a minha presença, diz o Senhor. O Espírito Santo entra nesta casa aqui agora para renovar servos e servas. O Espírito Santo desce agora nesta casa para renovar as tuas forças.
Satanás pensou que este era o último ano que você estava envolvido com a obra, mas nesse culto de domingo Deus está descendo e está dizendo: caminha um pouco mais, vai que eu quero te usar mais. 2025 eu vou profetizar sobre a sua vida aqui, viu? 2025 vai acontecer o que Joel profetizou sobre Israel. Que foi, Diego? A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Não estou entendendo. Quem viu tudo destruído vai ver se erguer. Quem viu tudo acabado vai ver a glória de Deus se manifestando. Levante a tua cabeça, tem muita coisa para fazer. Quem está sentindo esta presença aqui, levanta essa mão, dá um brado de glória aqui nesta casa. Estou sentindo Deus aqui nesta casa. Você pode me ajudar a pregar? Se você conhece essa pessoa que está ao seu lado e não se constrange com isso, segure na mão dela bem forte, por favor. Aperte a mão dela e diga assim: não desista, tem muita coisa para você fazer. Ora mante cama chore mequeva. Ora macama stota cama tuta cate coma ras. Durmi cama chota cama dura bacandara minha fora mecandaraia. O céu está dizendo a você: não desista. Eu estou contigo neste negócio. Marcha na terra, trabalha na terra, que eu vou abrir as portas que estão fechadas para você. Haverá surpresa na minha parte, assim diz o Senhor aqui nessa noite. Glória a Deus. Eita Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51 a seguir: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: onde está o morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus o nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão, tem recompensa. Não é vão, tem recompensa. Não é vão, tem recompensa esperando você nos céus. Você percebeu que a Bíblia diz que Jesus vai voltar? Ok, mas Diego, diz o dia, diz a hora. Esse é um mistério oculto em Deus. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Só que Mateus capítulo de número 24 deixa claro aqui nesse texto os sinais que antecedem essa vinda. Jesus é questionado pelos seus discípulos: quando é que o templo vai cair? Que sinal haverá da sua vinda e do fim de todas as coisas? Desses 3 questionamentos, eu fico apenas com os 2 últimos questionamentos. E Jesus começa a responder. E a resposta de Jesus mostra 3 tipos de sinais: sinais sociais, sinais da natureza e sinais de apostasia. Quais são os sinais sociais? São aqueles relacionados à sociedade. Jesus diz: haverá guerras, rumores de guerras, nação contra nação,
reino contra reino. Se prepare, vai ter fome no mundo. Se prepare, as pestes vão aparecer. Se prepare, o amor de muita gente vai esfriar, a crueldade vai aumentar e vai ter muita perseguição religiosa. Lógico que todos estes sinais que ora fiz menção aqui fazem parte de toda a história do mundo. Sempre houveram isso aqui. Estes sinais sempre aconteceram. Contudo, quando Jesus fala acerca desses sinais, apontando para a sua volta, o seu retorno, ele quer dizer o seguinte: o mundo não vai estar em paz, as coisas não vão estar tão bem. Quando eu estiver para chegar, o mundo vai estar virado de pé à cabeça, e estes sinais aqui serão intensificados. Você percebeu que este Mateus capítulo 24, estes sinais aqui, parece o jornal que a gente lê todos os dias? A nossa geração tem presenciado isso com muita intensidade. Nesse exato momento agora tem guerra, Rússia contra a Ucrânia, tem guerra, Israel contra os terroristas do Irã. A qualquer momento uma terceira guerra mundial pode acontecer. E Jesus dizendo para mim e para você: eu estou chegando. Eu estou chegando para resolver isso para vocês. Haverá fome. De fato, nós fazemos parte de um país que é abençoado por Deus. Cada 5 pratos de comida que é feito no mundo, um sai da nossa nação. Nossa terra é altamente produtiva. É por isso que nações como a China querem comprar não a nossa comida, mas a nossa terra. Porque já dizem os estudos que naquele país, se chegar 2030 e nada mudar, não tem alimento para todo mundo. Chinês não come cobra, inseto, essas coisas malucas, porque gosta e é saboroso. É porque de fato falta comida para boa parte daquela população. Então, os chineses já estão querendo colocar os seus tentáculos na nação brasileira, para não comprar da gente, mas comprar a nossa terra, e a gente tem que comprar deles. É por isso que você deve estar ligado em tudo que está acontecendo no Congresso Nacional. É por isso que você tem que estar ligado em tudo isso que está acontecendo lá em Brasília. Reservas e reservas de nióbio já estão sendo vendidas para aquele povo, e tudo isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Devemos estar olhando para isso. Mas Jesus disse que vai haver fome. Vai haver fome, e já há muita fome na terra. Aproximadamente 24 mil pessoas morrem de fome todos os dias. E você reclamando aí da sua vida. Você tomou café, você almoçou, você lanchou, quando chegar ainda vai jantar. Jesus tem colocado o pão nosso de cada dia na tua vida. Se alegra, crente. Jesus falou sobre pestes. A nossa geração presenciou uma peste que colocou todo mundo dentro de casa. Várias e várias pessoas queridas partiram para a eternidade. O coronavírus assolou o mundo, mas a peste negra já passou aí. A gripe espanhola já devastou a Europa há anos atrás. As pestes estão acontecendo. Jesus também falou sobre crueldade. Gente, você não tem percebido como o ser humano tem se tornado cruel? Eles estão matando uns aos outros por causa de uma pedra de crack, por causa de uma briga de trânsito. Uma vez eu vi aí um vídeo circulando na internet. O indivíduo saiu, rapaz, bateu no carro do homem. O homem foi reclamar, ele puxou o revólver e puf, atirou no outro. Que crueldade! Não pensou na família do outro, não pensou se o outro tinha filho. Enfim, o nível de crueldade está assustador. E o Senhor ainda diz mais: o amor de muita gente vai se esfriar. E este sinal não é só um sinal lá de fora, não. É um sinal que pertence à igreja do Senhor, porque lá fora eles não têm amor verdadeiro. O amor verdadeiro está aqui na igreja, a igreja que ama o Deus verdadeiro. Mas você tem percebido que muitas pessoas estão como a igreja de Éfeso,
apagaram o primeiro amor, abandonaram o primeiro amor, estão escapando pela misericórdia, viraram apenas um pavio que fumega. Mas eu vim aqui nesta noite dizer que Deus não te chamou para ser pavio, Deus te chamou para ser uma tocha viva em suas mãos. Reaviva esse primeiro amor no teu coração. Pede a Deus para se motivar de novo no reino. Pede a Deus para ter prazer na sua obra. E pede a Deus para ser incendiado pelo Espírito Santo. Quantos aqui querem ser incendiados pelo esse Espírito nesta última hora? Glória a Deus. Mas Jesus também falou de sinais da natureza. Ele disse assim, ó, vai haver terremotos em vários lugares. A terra vai tremer como nunca. Aí eu fui estudar sobre esse fenômeno e eu percebi que o pequeno país chamado Japão, ele treme aproximadamente 200 mil vezes por ano. Desses 200 mil terremotos, aproximadamente 100 mil são sentidos, e desses 100 mil, aproximadamente 1000 causam algum estrago àquela nação. A terra está tremendo como nunca. Até o Brasil, que não costumava ver esse fenômeno, já começou a ver a terra tremer. Houve um terremoto de uma escala tão elevada no Chile que o Rio de Janeiro sentiu os tremores. Mas o que é isso, Diego? É a natureza que está dizendo: Jesus está voltando, voltando, voltando. Se a igreja se calar, as pedras vão clamar, os terremotos vão anunciar que Ele está voltando. Quantos podem adorar a Deus aqui na beleza da sua santidade? Mas existe um terceiro sinal que eu gostaria de mencionar a você para a gente partir para o final aqui nessa noite. Jesus falou sobre sinais de apostasia, e existem dois tipos de apostasias que eu quero mencionar nessa noite. Primeiro, a apostasia moral. O que seja isso, Diego? É o abandono. É o abandono da moralidade estabelecida por Deus e que está na Bíblia Sagrada. Há uma tendência mundial de aprovar tudo aquilo que a Bíblia diz que é errado. Pesquise, jovem, na internet, Agenda 2030 da ONU. Há uma intenção das Nações Unidas em mudar a forma de se pensar nesse mundo. Esse pensamento judaico-cristão é um pensamento que, segundo eles, está ultrapassado. E o progressismo, as ideologias de esquerda têm que ser propagadas no mundo inteiro. Há uma intenção das trevas em aprovar de todo jeito, de toda maneira, a legalização das drogas. Há uma intenção das trevas de fazer com que o aborto venha a acontecer. Há uma intenção das trevas de colocar de goela abaixo a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Vai ensinar às suas crianças que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Na verdade, você vai se descobrindo à medida que você vai crescendo. À medida que você vai crescendo, você pode estar num corpo masculino, mas se identificar como alguém que é feminino, e está tudo bem, está tudo certo. Mas eu vim dizer aqui nessa noite que a igreja que vai subir, ela não negocia os seus propósitos, ela não negocia os seus princípios. Querido, a nossa ideologia não é a de gênero, a nossa ideologia é a de Gênesis. E Gênesis diz que Deus criou macho, Deus criou fêmea, e ponto final. Não tem esse negócio aqui não, meu filho. E se tu quer subir, conserta a tua vida, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Há uma tendência mundial de aprovar, queridos, a prática de assassinato dentro do ventre. Queridos, eles estão querendo reduzir a população. Eles estão querendo aprovar leis que diz até a 22ª semana você pode fazer isso, porque isso é um amontoado de células que está na sua barriga. Olha como as coisas estão invertidas. Você não pode matar um filhote de tartaruga, porque
Porque se você matar, se você quebrar um ovo de tartaruga, você é preso e não recebe direito à fiança. Mas se você atentar contra a existência de um feto de 22 semanas, eles estão dizendo que isso é normal. O mundo está virado de ponta cabeça, mas a igreja que vai subir, ela não vai ceder, ela vai continuar defendendo essas crianças. Por quê, Diego? Porque está escrito que Deus conhece a gente ainda informe no ventre da nossa mãe. Olha o que Deus diz a Jeremias: Jeremias, antes que te formasse no ventre materno, Jeremias, eu já te conhecia. Tu não tinha ainda pulmão formado, teus olhos não estavam aí, teus ouvidos não estavam ainda ouvindo, mas eu já te conhecia. Tu já existia diante de mim, e as nações eu te levantei como profeta. Quem é que acredita nessas coisas de Deus aqui? Glória! Oh, glória, eu estou sentindo Deus aqui. Queridos, nessa última hora nós vamos enfrentar muita dificuldade com as drogas. As drogas estão se espalhando, as drogas estão destruindo a nossa sociedade. E o que é que eles querem fazer? Vamos liberar, vamos colher impostos para o governo não quebrar. Já liberaram 40 gramas de maconha. Quem pegar 40 gramas de maconha e sair pela rua não pode mais ser preso. E olha que 40 gramas de maconha dá para fazer muito cigarro. Eles começaram a liberar, e a maconha é a porta para outras drogas mais fortes. A sociedade, irmãos, está caminhando para o caos, está caminhando para a apostasia moral. E eles dizem mais: vamos liberar porque a gente vai colher impostos. Se alguém se viciar, a gente vai criar clínicas de recuperação e a gente vai recuperar o drogado. Mas, meu irmão, você já viu poder público recuperar a qualquer um drogado? Você já viu o Estado recuperar um drogado? Quem recupera drogado não é o Estado não, irmão. Quem recupera o drogado é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor que vai lá na boca, é a igreja do Senhor que vai entregar folheto, é a igreja do Senhor que vai pregar o evangelho, é a igreja do Senhor que vai fazer missões. Por isso a gente vai continuar se levantando e dizendo: as drogas é instrumento de Satanás para destruição, mas o nosso Cristo é o libertador. Quem concorda com isso, levante a sua mão e diga glória a Deus. Mas nos últimos dias, e aqui eu encerro, nós teremos também apostasia teológica. Cuidado, jovem, cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão. O que é apostasia teológica? É o abandono da verdade das Escrituras. Jesus disse o seguinte: nos últimos dias vai ter aqui, meu filho, falso profeta, falso Cristo. Eles estarão vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Paulo disse assim: Timóteo, nos últimos dias terão doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Eles não vão suportar a sã doutrina, eles vão amontoar para si mestres conforme os seus próprios desejos. Ou seja, eles vão querer pregadores que falem aquilo que agrada, que falem aquilo que mexe com as emoções. E é isso que a gente está vendo, meu filho. Hoje as mensagens que emocionam o povo são as mensagens de autoajuda, são as mensagens dos coaches sendo pregadas, são os falsos profetas que olham na internet e vêm profetizar no templo. Mas o dia desses falsos profetas está chegando. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Nós não precisamos de mensagens de autoajuda. Nós não precisamos, queridos, dessa mensagem aí bonitinho de Jesus, caramelo de Jesus. Não, meu filho, a gente precisa da Bíblia Sagrada sendo pregada na sua integralidade. A gente precisa ouvir mais João Batista bradando e dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A gente está precisando ser confrontado, porque esta mensagem é que vai preparar você para se encontrar com Jesus.
É essa mensagem. Nós temos um ministério, nós, igreja missionária, muito semelhante ao de João Batista, porque João Batista foi levantado para preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo. E qual foi a mensagem que João Batista pregou para preparar o caminho para a primeira vinda? Arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós estamos aqui preparando o caminho para a segunda vinda, e a gente não pode errar na mensagem. A mensagem que prepara esse mundo para se encontrar com Deus é a mesma: arrependei-vos, 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 Ele está chegando. Quem está entendendo, diga glória a Deus aqui nessa noite. Pois bem, o mundo vai estar mergulhado dessa forma, o mundo vai estar perdido, mas tem uma esperança, e a esperança está no último verso que nós lemos nessa noite. No meio de tanta guerra, no meio de tanta peste, no meio de tanta fome, no meio de tanta crueldade, no meio de tanto amor se esfriando, no meio de tanta heresia, no meio de tanta apostasia, Deus vai levantar um povo para pregar o evangelho do reino. Oh, glória a Deus. E esse povo está aqui nessa noite. Eu quero pregar este evangelho, eu quero anunciar este evangelho até o último dia da minha vida. Deus pode contar com você nesta última hora. Deus pode contar com você anunciando este evangelho, porque no meio da corrupção que resolve, irmãos, é evangelho de Jesus Cristo. O que vai resolver uma situação do pecador é evangelho de Jesus Cristo. E quem prega evangelho não são os feiticeiros, budistas, hinduístas, muçulmanos. Quem prega evangelho sou eu e você. Abra a boca que Deus vai te usar nessa terra. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Levante as suas mãos. Dá para dar um brado de glória a Deus bem forte aqui nessa noite? Quem entendeu que Jesus está voltando e precisa pregar o evangelho? Será que nesta noite existe alguém que está afastado da fé e que deseja voltar para Jesus agora? Diego, estou afastado, mas ouvindo esta mensagem, o meu coração ardeu. Eu tenho uma certeza que eu preciso voltar para a casa do Senhor. Se você está aqui nessa noite, faça assim com uma de suas mãos. Você está aqui nessa noite e quer voltar para Jesus? Diego, eu nunca fiz essa decisão, mas essa decisão eu quero tomar agora. Diego, eu estou com vontade de aceitar Jesus como Salvador. A hora é essa, o momento é chegado, a trombeta vai soar e você precisa vir com a gente. E a gente está aqui fazendo o papel de pregar o evangelho para você. A gente não veio enganar a sua vida, a gente não veio enganar a sua história, a gente veio dizer que só Jesus pode te salvar. Eu não vou demorar muito tempo, porque o meu horário já chegou, mas nesta noite o Espírito está dizendo: vem, hoje é teu dia, hoje é tua hora, hoje é teu momento. Está na hora de você desenterrar os dons e talentos que Deus te deu. A trombeta vai soar e você não pode ficar de fora. Hoje o Espírito Santo está te chamando. Se você quer tomar essa decisão, antes desse culto acabar, entregue sua vida ao Salvador. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.